série de entrevistas. Hoje eu chamei aqui a Valquíria. A Valquíria, ela trabalha com florais e também com reiki. Val, como que funcionam os florais, o reiki? Explica um pouquinho para nós. Na realidade, os florais é uma terapia alternativa. Ela foi criada no início do século XX por Edward Bach, que foi um médico inglês famoso na época. E ele, na realidade, ele queria fazer uma medicina, um tratamento na medicina que ele fosse mais acessível e fácil ao público. Porque no início do século XX, principalmente na Inglaterra, acesso à medicina era muito caro. Então ele decidiu que ele queria um remédio que ajudasse as pessoas e fosse acessível, que assim, uma dona de casa, um fazendeiro tivesse acesso a isso. Então ele deixou a medicina tradicional e procurou uma forma alternativa a partir das flores. Numa viagem que ele fez ao país de Gales, isso foi o início de tudo. A partir daí ele começou a observar as flores e tratar ela, como ele era um médico bacteriologista e patologista, ele começou a pegar essas flores e observar. E ele pegou as pessoas, ele começou a encaixar as pessoas em 7 grupos diferentes, tá? Para tratar a ansiedade, para tratar o controle, medo, pavor, entendeu? Aí, a partir disso, ele foi enquadrando as pessoas, todos os pacientes dele, dentro desses grupos diferentes e foi tratando. Ele, na realidade, como objetivo do Florais, ele queria que a saúde das pessoas tivesse um maior equilíbrio, porque ele acreditava que quando o corpo se manifestasse com alguma doença, é porque, na realidade, o seu espírito e o seu corpo não estavam em harmonia. E a partir desse estudo, ele queria que, na realidade, as pessoas tivessem um equilíbrio e a cura efetiva da doença. Então, ao longo da vida dele, ele conseguiu fazer 38 essências florais, sendo 37 de flores e uma de água. Uma de uma fonte de água no país de Gales, e hoje até hoje ela é utilizada para isso. E na realidade, assim, o floral pode ser usado nas mais variadas doenças, desde as doenças emocionais até as doenças físicas. E a partir disso procura-se um equilíbrio, lembrando que é um tratamento extremamente natural e você não vai te prejudicar em nada, entendeu? Não tem contraindicação, que é o que acontece com os remédios alopáticos na atualidade. Efeito colateral, tudo isso? Efeito colateral nenhum. Floral não tem. Não, porque a partir do momento que você toma um floral e aquele floral não seria específico para você, digamos, você não é uma pessoa controladora, você toma um floral que é de uma pessoa controladora, que seria em peixes. A partir do momento que você toma aquilo e aquilo na realidade não é característica da sua personalidade, automaticamente ela é eliminada. Entendi. Só as essências que são características da sua personalidade é que é absorvida pelo seu corpo. Ou for assim que eu realmente esteja precisando, for necessário, sim, vai absorver. Vai absorver, senão elas são eliminadas sem nenhum tipo de contraindicação. Tá. E só que cada pessoa e cada condição necessita um floral específico. Sim, sim. Aí você pode entrar tanto para o campo das necessidades das pessoas, das doenças físicas, que seria assim, estou com dor de cabeça, estou com palpitação, dor de estômago, entendeu? Até as doenças emocionais, estou com ansiedade, estou com estresse, estou com uma fobia, entendeu? Então você consegue trabalhar tanto a parte física como a parte emocional do seu organismo. Mas lembrando que, por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho um perfil, né, mas que ao longo da minha vida eu posso passar por condições físicas, por condições emocionais. Então, em determinado momento da minha vida eu vou precisar de determinado floral, determinado momento vai ser outro floral. Outro floral. Mesmo você sendo enquadrada dentro dos 7 grupos característicos, existem momentos da sua vida assim, diferentes. Então, de repente, existe aquele momento em que você está... você tem um paciente que seja mais
digamos assim, não seja mais arredio ou tenha mais cético. Então você precisa lidar com de uma forma mais controladora com ele, entendeu? Então aí você, na realidade, você começa a tomar esse floral para ver se você te ajuda a lidar com esse paciente, lidar com a sua vida profissional, a sua vida familiar, enfim, todos os aspectos da sua vida. Então, sempre que for tomar um floral, o ideal é sempre consultar um especialista. O ideal seria sempre você consultar um especialista e de preferência que o especialista tenha feito curso e seja como se fazer o floral, porque tem toda uma metodologia de você colher as flores têm que estar em fase madura, tem que ser recolhido antes do sol nascer. Você pode, alguns métodos você ferve, outros métodos você deixa em infusão solar, entendeu? E isso tudo na realidade acaba refletindo na manifestação que o paciente tem, entendeu? Tá, mas na verdade agora uma curiosidade. Porque, isso foi desenvolvido por esse médico no país de Gales. E lá tem determinados tipos de flores, né? Tipo, aqui no Brasil, sei lá, a gente deve ter flores diferentes das que tem lá. Então já existem florais feitos a partir das nossas flores? Existe. Na realidade, a gente, assim, o primeiro floral, foi desenvolvido pelo Edward Bach, na Inglaterra, por ele ser um médico inglês. E a partir de então, ela foi sendo disseminada pelo mundo todo. Nós temos os florais da Califórnia, que é muito famoso, são flores encontradas na Califórnia. Temos os florais de Bach, temos os florais do Alasca, temos os florais de Pégaso. E no Brasil, assim, um dos mais desenvolvidos, mais estudados, são os florais de Minas. Lembrando que são flores de Minas, entendeu? Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem os florais de Gaia, filhas de Gaia, que são flores de Gaia. Em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis, por ser uma ilha, existem vários florais de flores mesmo que são encontrados na ilha de Florianópolis. Então, assim, quase todos os continentes na atualidade têm algum tipo de floral sendo desenvolvido com flores, porque o sistema é o mesmo, a metodologia é a mesma que aquela que foi inventada, feita pelo Bach, só que é aplicado em flores locais. Tipo assim, não tem uma base. A base é o método de como é feito, mas não a flor. As flores na realidade são diferentes. Por exemplo, as florais de Bach eles são 38 essências. E os florais de Minas eles estão chegando aí a umas 100 essências diferentes, elas são mais específicas. Enquanto os florais de Bach, na realidade, uma essência pode tratar N doença, os florais de Minas, porque eles são, enfim, a vegetação de Minas é muito mais exuberante que até a própria Europa toda, os florais de Minas eles conseguem ser mais específicos, entendeu? Bem mais assim, pontual quanto a doença. Exatamente pela característica da variedade do nosso país. Nosso país é imenso e imagina, tem uma profusão de tudo, seja no campo da vegetação, como dos animais, enfim. Então qualquer pessoa pode usar, independente da faixa etária, animais também. Animais também pode. E aí, na realidade, assim, tem umas certas pessoas que, por exemplo, tem alguns pacientes com alguns problemas neurológicos que não pode, porque os florais são feitos a partir de água pura, as flores de forma madura, e um brand que normalmente é feito ou um brand de maçã ou de uva. Tem alguns pacientes que na realidade não pode ter acesso a esses brands. Então esses compostos são feitos só com as flores, a essência que é extraída das flores e a água. Por isso a importância de consultar um profissional. Por isso a importância e a importância de se saber qual é a procedência de como foi feito aquele floral, né? Claro. Tá. Dores no geral, por exemplo, o paciente vem aqui, tá com dor de cabeça, na coluna, na lombar. Tem. Comum Tem florais exatamente para todos os tipos de... Pode usar junto com o medicamento alopático, né? Eu acho isso muito importante de
de ressaltar, assim, porque não é uma medicina que ela limita, Não. né? Justamente ela integra, ela é complementar. Sim. Então, tu pode Na realidade, ela não tem medicina contraindicação tanto da pessoa que está usando, nem contraindicação para, digamos, eliminar o que o médico passou, a prescrição de um médico, entendeu? Então, eu queria agradecer a tua presença, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi de extrema valia, muito nos acrescentou no dia de hoje. E venha sempre que tu quiseres, as portas estão abertas. Obrigada. Bom, então agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só postar abaixo.